paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos do YouTube, que Deus vos abençoe neste dia chamado hoje. Para quem me conhece, meu nome é Missionária Nathalie e a pergunta de hoje é sobre depilação. Depilação é pecado? Depilação íntima é pecado? Irmãos, irmãs, né? No caso, esse vídeo com certeza vai ser mais direcionado às mulheres, né, do que aos homens. Que o homem não tem esse problema, né? Mas nós mulheres precisamos mais desse tipo de informação do que o homem. Com certeza esse é um dos vídeos mais pedidos. Com certeza, irmãos, eu recebo todos os dias centenas de e-mails e mensagens perguntando acerca disso. Né? E muitas das vezes eu acabo me omitindo e preferindo não responder, porque eu estava me preparando em oração, em jejum, para que Deus me desse a sabedoria para falar sobre isso, porque é um assunto difícil de falar, né? Muitas pessoas não aceitam, não vão aceitar, tudo bem, isso daí eu entendo, né? E é algo que os pastores em si não falam, e muitas irmãs têm vergonha de chegar nos seus pastores e falar e perguntar sobre este assunto. Então, este canal foi criado não só para anunciar a verdade, mas também direcionar uma palavra para as irmãs, para as mulheres aí que muitas das vezes têm muitas dúvidas e não conseguem encontrar respostas, porque muitos pastores se omitem, outros preferem não falar sobre isso, porque é algo íntimo, né? E tem irmã que fica envergonhada mesmo de perguntar isso para o pastor. Mas antes, vamos ler a palavra do Senhor? Se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz assim: Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe se deve acrescentar e nada lhe se deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. E o que já foi, e o que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Amém? Irmãs, antes de mais nada, eu quero dizer que para mim gravar esse vídeo, eu passei um bom tempo em jejum, em oração, para Deus me dar a sabedoria necessária para falar sobre isso. Por quê? Por que, missionária, toda essa demora para gravar esse vídeo? Porque, irmãs, como eu tenho uma alergia a pelos, né? Pelo contrário, a maioria das mulheres tem alergia ao Prestobarba, a Gillette, né? No meu caso, eu tenho alergia a pelos. Então, chegava num estágio que me dava muita coceira, e eu coçava e acabava ficando em carne viva. Então, o que eu fazia? Eu acabava depilando e depilava tudo, né? Passava pomada para cicatrizar as feridas. E aí, isso eu ia fazendo sempre, irmãs. Mas um dia, eu tive um sonho, uma revelação. E nessa revelação, eu estava com uma faca na mão muito grande e eu estava cortando a minha carne da parte da genital, na parte onde a gente depila. E eu estava cortando assim com a faca, como se eu estivesse me depilando, mas não saía só os pelos, saía o couro, saía tipo um bife, sabe, irmãos? Assim, da pele, ficava aquele buraco. Então, eu estava, Deus ali me fez entender que eu estava pecando, que não estava agradando a Ele. Amém? Então, eu não queria ter respondido antes às irmãs, para que as irmãs não ficassem confusas e se achassem no direito de se depilar, porque eu fazia isso por causa desta alergia. Amém? Então, a partir disso, eu comecei a orar a Deus, comecei a jejuar e eu achei melhor me abster dessas coisas, tá? E o que Deus falou para mim foi o seguinte, tá? Através da minha intimidade com o Senhor. E mediante essa palavra, que nada lhe se deve tirar e nem acrescentar. Ou seja, nada podemos acrescentar ao nosso corpo, a não ser por um motivo de saúde, irmão. Você precisa usar algo no seu corpo por motivo de saúde, né? Alguma parte do seu corpo que é artificial, aí tudo bem, né? Mas no caso que estamos falando de depilação,
tanto íntima quanto depilação normal, irmãos, todo tipo de depilação é pecado. Tirar a sobrancelha é pecado, missionária? É. Destrói o templo do Espírito Santo, tá? A Bíblia fala que aquele que destruir o templo do Espírito Santo, eu destruirei. A prova disso é as minhas sobrancelhas que não crescem mais. Todos os dias eu tenho que responder os mesmos comentários. As pessoas me julgam dizendo, você tira a sobrancelha e tal. Irmãos, eu já me justifiquei, irmãs, tantas vezes. Meu Deus, que eu já não aguento mais responder. Às vezes eu só envio o link lá do meu vídeo respondendo perguntas sobre mim. Amém? Então, depois de muito tempo de você tirar os pelos, você arrancar com uma pinça, vai chegar um estágio, um momento que você vai destruir você vai destruir a raiz do pelo capilar. Isso daí é comprovado pelos médicos e não vai nascer mais. Por isso que a minha sobrancelha não enche mais. Ela nasce bem ralinho, os pelinhos, né? Mas ela não enche mais. Então fica sempre desse jeito. Irmã, mas no caso, se acaso tiver algum irmão vendo esse vídeo, né? É mais direcionado às mulheres, mas se tem algum homem que está vendo este vídeo e falar, irmã, mas então se depilação é pecado, então é pecado tirar barba. Irmãos, barba você pode tirar, porque você pode raspar ela toda, sim, é permitido, ou você pode deixar ela crescer. O que você não pode é modelar, tá? É modelar a barba no rosto. Então isso aí você não pode de jeito nenhum. Não pode ter modelo, tipo bigode e nem cavanhaque. Mas como esse vídeo é mais direcionado às mulheres, tá? Eu vou prosseguir aqui com relação à depilação. As irmãs sabem que não pode cortar cabelo, não pode tirar as sobrancelhas. Irmãs, mas eu tenho bigodinho aqui. O que eu faço? Eu também tenho, irmãs. Você pode aparar com uma tesourinha, irmãs. Quando tiver muito grande, você pega uma tesourinha e pode aparar, assim como você vai aparar os pelos do nariz, tal, e de outra parte do seu corpo. Menos o cabelo, é claro. Então você pode aparar, irmãs, para diminuir no tamanho. Então não pode, aqui tá falando que a gente não pode tirar e nem acrescentar. Mas aparar é permitido, no caso de pelos do corpo. Pelo é diferente de cabelo. Cabelo é da cabeça e pelo é outra coisa. Amém? Então, só para as irmãs entenderem. Irmã, posso raspar as pernas? Não pode raspar as pernas. É pecado raspar as pernas, tá? Por que eu não posso raspar as pernas? Porque você é templo do Espírito Santo e a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 7, capítulo 6, aliás, versículo 15, diz assim, não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não, por certo, irmãos. Antigamente não tinha essa prática, tá? Quem começou com isso mesmo foi as prostitutas. Elas se depilavam, elas tiravam todos os pelinhos do corpo, né? Então era uma prática das prostitutas. Então aí depois as mulheres começaram a usar saia mais curta e começaram a mostrar a perna, e pelo fato dos pelos dela estarem expostos, elas começaram a se sentir envergonhada e começaram a raspar a perna. Então é pecado sim raspar as pernas. Irmã, mas o pelo da minha canela é muito grande, chega a enrolar, tão grande. Você pode aparar com uma tesourinha, tá? Para diminuir o tamanho, irmãs. Mas não deve raspar nem arrancar. Mas a axila, irmã, pelo que Deus falou comigo, não raspe. É melhor, se está muito grande, a irmã pode aparar com uma tesourinha para diminuir o tamanho, tá? Isso vai diminuir também um pouquinho da transpiração e vai diminuir também no odor e no calor, porque esquenta mais. Então as irmãs podem aparar com uma tesourinha, dá para deixar bem baixinho, mas não pode arrancar. Se você arrancar, você vai estar destruindo o tempo. Não pode tirar. E a parte íntima, irmãs. Irmã, mediante aquilo que Deus me mostrou, também não pode, tá?
Então, você vê, eu, mesmo com uma alergia a pelos, eu fazia isso. E Deus me repreendeu. Então, se Deus me repreendeu, então é pecado, irmãs. Então, é melhor que não raspe, que não faça esse tipo de depilação. Mas as irmãs podem aparar com uma tesourinha, tá? Pode aparar sim. Amém? Posso usar uma maquininha de cortar cabelo? Irmã, se for só aparar e não for raspar para deixar tipo tudo liso, não é pecado. Agora, se for para raspar para deixar tudo liso, então não faço. Amém? Então eu espero que eu tenha ajudado as irmãs aqui através dessa mensagem. Glória a Deus. Que as irmãs venham meditar sobre tudo que fora falado. Porque, irmãs, o tempo já é chegado, né? Tempo de se santificar. Eu sei que não é fácil, é difícil, principalmente para as mulheres casadas. As solteiras é bem melhor. Por isso que a palavra do Senhor fala que a mulher solteira, ela tem mais liberdade para cuidar das coisas do Senhor, né? Porque quando você está solteira, você praticamente faz o que você quer, né? Dentro da vontade do Senhor, você tem essa liberdade. E quando se é casada, é mais difícil. Mas, irmãs, Deus, Ele é perfeito e Ele nos fez perfeitas, né? O nosso corpo é perfeito. Então, se Deus fez os pelos nas axilas, nas pernas, em todas as outras partes do corpo, é por algum objetivo. E é comprovado cientificamente pelos médicos que todos os pelos do nosso corpo servem para proteção. Para alguma proteção serve. Para algo serve. Se fosse para ser arrancado, então Deus nos faria sem pelos ou faltando pelo nessas partes. Amém? Então, as irmãs precisam entender que se Deus nos fez assim, nós temos que nos aceitar assim. Não quer dizer que as irmãs aí vai deixar os pelos virar trança, né, irmãs? Então, as irmãs aparam direitinho, né, irmãs? Se cuidem, mas se cuidem de uma maneira que não vá cometer nenhum tipo de iniquidade, nem pecado. Amém, irmãs? Eu sei que esse vídeo vai ter muita crítica, como sempre, né? Eu apago muitos comentários, porque se a pessoa expressa a opinião dela sem me ofender, eu deixo. Mas se a pessoa me ofende, ou fala que eu estou falando algo que não é de Deus, ou que não está na palavra, ou diz algo que eu sei que está ferindo aquilo que foi falado, irmãos, então eu apago mesmo, amém? Nós temos direito de expressão, mas desde que isso não fere o direito do outro. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então, eu espero que esteja esclarecido esse assunto, porque a partir de hoje eu não quero mais receber nenhum comentário e nenhum e-mail perguntando: missionária, é pecado depilação? É pecado isso? É pecado aquilo? Então as irmãs já sabem. Então, em nome de Jesus, não façam mais. Amém? Fica na paz do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus, irmãs. Deus abençoe todos vocês. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreve. Ative o sininho para receber notificação. Fiquem na paz do Senhor. Deus vos abençoe em nome de Jesus.